Assim como todo cometa, o 3I Atlas tem uma característica orbital que chamamos de periélio. Essa característica é nada mais nada menos que o momento em que um objeto celeste fica mais perto de outro objeto celeste. No caso do 3I Atlas, estamos falando do Sol, onde sua máxima aproximação está acontecendo agora, no final de outubro de 2025. Esse processo faz com que o 3I Atlas meio que queime de forma expressiva à medida que recebe o ápice de radiação solar que terá em toda a sua jornada através do sistema solar interno. Mas o que está acontecendo exatamente com o 3I Atlas durante essa aproximação? No vídeo de hoje vamos entender como o 3I Atlas está queimando perto do Sol. Pausa rápida no vídeo para pedir a você para se inscrever aqui no canal. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui para o Mistérios do Espaço, nos ajude a chegar ao 1 milhão de inscritos. Como vocês podem ver aqui, estamos muito perto. Bora pro vídeo. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele passa por uma transformação espetacular, uma verdadeira metamorfose cósmica. Esses corpos são formados basicamente por gelo, poeira e rochas, uma composição que faz deles bolas de neve sujas, como muitos astrônomos costumam dizer. No frio extremo das regiões distantes do sistema solar, esses materiais permanecem estáveis e inertes. Mas conforme o cometa avança para o interior do sistema solar, o aumento da temperatura solar faz com que o gelo em sua superfície comece a sublimar, ou seja, passe diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Essa aproximação faz com que jatos de partículas e gases surjam ao redor do núcleo, formando uma atmosfera temporária. Uma imensa nuvem difusa que pode se estender por milhares ou milhões de quilômetros. A pressão exercida pela luz e pelo vento solar empurra parte desse material para trás, organizando as famosas caudas dos cometas. Elas podem ser duplas, uma cauda de poeira mais curva e amarelada e outra de íons, azulada e sempre apontada na direção oposta ao Sol. A liberação de jatos de gás raramente é uniforme. Quando uma região específica da superfície começa a sublimar mais intensamente, o impulso gerado pode alterar a rotação do cometa, acelerando ou desacelerando ou até mudando seu eixo. Esse efeito é chamado de torque não gravitacional e em casos extremos pode fazer o núcleo se partir. Essa fragmentação não é um evento raro. Muitos cometas menores acabam se desintegrando em cascata ao se aproximarem do Sol. Quando isso acontece, o que antes era um núcleo único se transforma em uma série de blocos gelados, cada um liberando sua própria coma e por um breve período compondo um espetáculo de múltiplas caudas cruzando o espaço. Alguns desses fragmentos acabam evaporando por completo, enquanto outros seguem em órbitas independentes. É curioso pensar que isso acontece justamente no ponto de maior aproximação com o Sol, o momento em que o cometa brilha mais intensamente, e é também aquele em que está mais vulnerável. A energia solar que o transforma em um espetáculo visível para nós é a mesma que o consome lentamente, camada por camada. Nesse ponto, chamado de periélio, o calor é tão intenso que partes inteiras do núcleo podem rachar, liberando jatos de gás que se comportam como verdadeiros motores descontrolados. Em alguns casos, a pressão interna causada pelo vapor aprisionado sob a superfície é suficiente para provocar explosões que alteram o brilho do cometa de uma hora para outra, um fenômeno conhecido como outburst. Esses surtos de atividade, por mais belos que sejam, são sinais de instabilidade. Durante um outburst, o núcleo pode perder fragmentos, mudar de rotação ou até mesmo se desintegrar completamente. Isso explica por que tantos cometas recém-descobertos acabam desaparecendo após uma única passagem pelo Sol. É como se a própria proximidade com a nossa estrela fosse uma prova de resistência. Poucos sobrevivem para retornar. Os que resistem, por outro lado, trazem consigo marcas de erosão, novas crateras e uma superfície cada vez mais escura, resultado da queima repetida de compostos voláteis ao longo de eras. Detalhe, é justamente isso que está acontecendo com o 3I Atlas agora, um momento decisivo para o cometa interestelar. Como tudo neste objeto pode mudar de uma hora para outra, este vídeo está sendo gravado no dia 29 de outubro de 2025.
momento em que o 3i Atlas está fazendo sua máxima aproximação com o Sol. É o momento em que sua jornada ao longo de milhões de anos vai sofrer o máximo de exposição a uma quantidade descomunal de energia. A superfície gelada do cometa, antes tranquila e silenciosa no espaço profundo, agora ferve sob a radiação solar, liberando jatos de gás e poeira em todas as direções. É nesse ponto que sua aparência pode mudar completamente. Ele pode se tornar mais brilhante, desenvolver caudas mais extensas, ou um cenário mais extremo se fragmentar ou desaparecer. Neste momento, o 3i Atlas está passando a uma distância de cerca de 1,3 unidade astronômica do Sol, algo em torno de 203 milhões de quilômetros. Pode parecer longe, mas é esse ponto que ele atinge seu periélio, a máxima aproximação com a nossa estrela. Mesmo a essa distância, o aumento na temperatura é suficiente para despertar violentos jatos de sublimação, fazendo com que o cometa libere poeira e gás em quantidades crescentes. É uma fase crítica em que qualquer mudança na rotação ou na pressão interna pode alterar seu brilho até fragmentar partes do núcleo. Uma imagem registrada por instrumentos solares mostra o 3i Atlas cruzando o campo de visão do Sol, não sobre o disco propriamente dito, mas nas proximidades, visível como um ponto difuso que parece deslizar diante do brilho intenso da coroa solar. Agora, a grande dúvida é se o 3i Atlas conseguirá manter sua integridade durante os próximos dias. Um leve aumento na atividade, um colapso local no núcleo ou um surto de brilho inesperado podem ocorrer a qualquer momento. Tudo o que podemos fazer é observar, porque cada novo registro desse visitante interestelar pode revelar um comportamento nunca antes visto em um objeto vindo de outro sistema estelar. Depois que o 3i Atlas passar pelo periélio, várias transformações poderão se tornar visíveis, revelando detalhes que antes estavam ocultos. O aquecimento máximo que ele experimentou tende a provocar surtos de atividade, jatos de gás e poeira que podem continuar por dias ou semanas. Esses jatos podem mudar a forma da coma e alongar ainda mais a cauda, permitindo que observadores registrem estruturas complexas, filamentos e ondas de material expelidos que antes não eram perceptíveis. Para os astrônomos, cada variação no brilho ou no formato da cauda oferece pistas sobre a composição química e a distribuição dos voláteis no núcleo do cometa. Além disso, a passagem pelo periélio pode revelar fragilidades estruturais do núcleo. Pontos frágeis podem colapsar, criando pequenas fragmentações que se separam do corpo principal. Cada fragmento gera sua própria mini-coma e cauda, oferecendo uma oportunidade rara de estudar o comportamento de múltiplos núcleos simultaneamente. Esses eventos podem alterar a rotação do cometa, permitindo que os cientistas observem como o torque não gravitacional atua sobre corpos interestelares e como a atividade cometária evolui com o tempo. Dessa forma, a natureza do 3i Atlas ficará ainda mais evidente. Bom, o que nos resta agora é aguardar para ver como o calor solar vai interagir com o núcleo do 3i Atlas. Alguma coisa com certeza vai acontecer. O que cabe a nós é entender o que virá pela frente. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!